Não tardou muito até que os conflitos se iniciaram. Então, primeiramente, o Lenin exigiu dos europeus que eles assinassem um termo, né, em que eles se comprometiam a não mais traficar ópio e que, caso eles o fizessem, estariam sujeitos à lei chinesa, à lei do Império Qin, né, caso eles quebrassem esse acordo. Em meio a essas negociações, que se estabeleceram basicamente com a Grã-Bretanha, né, através do Elliot, né, eles ficaram durante todo o outono do ano de 1839 negociando e tudo, e os ingleses se negaram a aceitar esses termos. Né. Consequentemente, o Lin também recusou a permitir que qualquer navio chegasse até Cantão, né, ou Macau, que era também outra região aberta também à comercialização, levando suprimentos para os ingleses. Né? Então, enquanto eles não aceitassem esse termo, o Lin também não permitia que eles recebessem suprimentos. Qual foi então o resultado? Né? A Inglaterra então resolveu revidar. Resolveu então enviar tropas e a gente vai ter efetivamente o início da Guerra do Ópio ainda naquele ano, ainda em 1839, em 4 de setembro de 1839, vários navios britânicos, né, que haviam sido inclusive barrados, né, em Cantão, tinham buscado, né, desembarcado lá em Hong Kong e tal, e o ministro das Relações Exteriores, sob a pressão, né, justamente desses comerciantes, acabou enviando uma missão expedicionária para a China, né, enviou tropas militares, mesmo navios de guerra para a China, e a partir daí a gente vai ter os conflitos, né, a gente vai ter efetivamente a guerra iniciada, que vai durar alguns anos, como veremos mais adiante. Um aspecto importante, gente, que vai ajudar a gente a entender a derrota do Império Qin nessa guerra, né? Como vocês sabem, a Guerra do Ópio foi uma guerra extremamente humilhante para o Império Chinês. E uma das explicações que os autores trazem é a partir de uma questão de descompasso tecnológico. Né? Eles falam que enquanto a marinha chinesa era muito ainda arcaica em vários aspectos, né? Muito em função até da ausência de uma necessidade de se armarem, de investir nesse campo, em função da realidade local e da ausência de conflitos que necessitassem de um armamento mais pesado, a marinha chinesa e as próprias forças armadas, de uma maneira mais ampla da China, não tinham, né, as mesmas tecnologias, até porque não havia passado pelo processo que nós vimos em aulas anteriores da segunda revolução industrial, que para além de modificar a forma de produção, aumentar a produtividade em vários campos, com a criação inclusive de novos motrizes, né, de novas formas de energia motriz, alterou também a própria capacidade bélica. Né? Então, enquanto a Inglaterra foi, né, a Grã-Bretanha, avançando nesse aspecto, a China, por uma questão da realidade local e de até então não ter tido a necessidade de fazer isso, ela manteve, né, as suas forças armadas ainda comparativamente bem arcaicas em relação à Grã-Bretanha. Um dos aspectos, então, que eles trazem é justamente a tecnologia naval inglesa. Né? Eu até fiquei assim um pouco confusa, que eu fui pesquisar um pouco a respeito dessa tecnologia naval, e pelo que eu vi, assim, a princípio, o primeiro navio que de ferro mesmo e que faz uso né, do vapor, da propulsão interna, que eu identifiquei, né, posso estar equivocada, seria esse navio aí que eu reproduzi, inclusive uma foto de um museu, mas esse navio ele foi lançado em 1843, né, ainda sob o governo da Rainha Vitória, mas apenas em 1843 e a Guerra do Ópio acabou em 42. Mas no curso os autores falam, né, que os navios ingleses eles dispunham de uma tecnologia que permitia eles, né, subirem o rio, tinham energia, motor de energia interna. Eu não consegui confirmar essa informação, né, mas imagino que se eles falaram isso deve ter embasamento. Não cheguei a confirmar isso efetivamente, mas enquanto esses navios com essa tecnologia dispunham de uma mobilidade muito maior, de uma velocidade muito maior, os autores apontam que os navios chineses ainda eram movidos basicamente
com velas, né? Como mostra aí nessa foto à esquerda de vocês. Então, eles ainda precisavam dos ventos, da energia à vela, então eles não tinham a mesma mobilidade. Então, os ingleses conseguiram se mobilizar, se movimentar ali com muita velocidade, né? Então, as várias tecnologias oriundas da Revolução Industrial, sua primeira ou segunda fase, né, e segunda fase, contribuíram para que a Inglaterra tivesse muitos sucessos nessa batalha e conseguisse efetivamente abalar profundamente a China. Então, em relação a essa derrota, né, essa derrota humilhante, como foi sendo percebida, a conclusão que os autores chegam, né, ou melhor, que os professores do curso chegam, mais especificamente o William Kirby, né, William Kirby, é que de um modo geral, não apenas em termos de tecnologia naval, mas os armamentos de guerra chineses, eles estavam comparativamente muito ultrapassados frente aos armamentos ingleses, né, essas forças modernas que o Ocidente passou a desenvolver num intervalo de tempo bem curto, né? Então, em pouco tempo, a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito acelerado desses armamentos, né, dessa tecnologia de guerra. Então, basicamente, as tropas inimigas chegaram rapidamente, conseguiram conquistar posições e cidades muito importantes como Nanquim, né, aí no ano de 1842, a guerra foi de 1839 a 42, levando a uma situação insustentável para o imperador, que acabou, né, na época da Wang, acabou tendo que aceitar os termos da rendição, né, porque caso contrário, ele sabia que ele corria risco de, já naquela situação, perder o seu mandato, né, o mandato do céu, como é chamado, o mecanismo de legitimidade, né, digamos, a partir inclusive das ideias confucionistas, que atribuem a um governante a capacidade de manter a ordem, de manter o progresso no Império Chinês. Então, ele tinha medo de que isso acontecesse e, frente a isso, ele acabou efetivamente aceitando os termos de rendição, que foram extremamente pesados para a China, né? Então, foi uma derrota efetivamente muito humilhante, certo? E o comandante, né, o comissário Lin Zexu, ele ficou completamente desmoralizado, né? Ele foi completamente ostracizado, né? Ele foi enviado para o exílio, ele foi considerado culpado pelo insucesso nas suas missões, no seu plano, né, de vencer a questão do ópio. Então, ele realmente saiu na pior, efetivamente, e o tal tratado de Nanjing, o tratado de Nanquim, foi assinado, né, considerado aí o primeiro dos tratados desiguais entre o Império Chinês e o Ocidente, mais especificamente com relação à Grã-Bretanha. Vejamos então os termos desse tratado, né? O Tratado de Nanquim ou o Tratado de Nanjing, né? Dependendo aí da tradução, né? Nanjing tá mais aí para a tradução em inglesa, né, do termo. Então vamos ver aqui os termos desse Tratado de Nanjing. Primeiramente, foi com esse tratado que a região de Hong Kong, que vocês sabem, né? Hong Kong durante muito tempo foi colônia da Inglaterra. Foi assim uma área diretamente aí de influência inglesa. Até hoje o inglês, inclusive, é uma das línguas oficiais de Hong Kong, né? Para além do cantonês, que é a língua principal. Se eu não estou enganada, acho que é cantonês, efetivamente, em Hong Kong. Né? Ela foi cedida aí aos britânicos. Foi justamente nesse episódio que Hong Kong passou a mão dos britânicos. Né? Até hoje, Hong Kong é parte da China, né? Depois de um tempo ela foi reincorporada aí à China, mas Hong Kong é uma daquelas zonas que tem bastante autonomia, assim como Macau. Né? Macau, uma região em que havia sido dominada pelos portugueses também nesse período aí de colonialismo. Né? Os portugueses já atuavam lá com o comércio durante muito tempo, mas nesse período aí do século XIX, com a desestabilização do Império Chinês, os portugueses efetivamente também assumiram controle sobre Macau. Né? Então são duas zonas que até hoje são consideradas parte do Império Chinês, ou melhor, desculpem, da República Popular da China, né? São parte da República Popular da China, mas que dispõem de uma autonomia significativa em termos legais, né? Em vários termos aí, são regiões, inclusive, que têm também, né, esses idiomas relacionados com os conquistadores aí europeus, né? Apesar de, por exemplo, Macau ter uma população que fale português muito pequena, né? Não chega a 5%, o português é também uma língua oficial lá em Macau.
beleza? Então foi nesse episódio aí que Hong Kong passou para a mão dos britânicos. Outro aspecto aí que foi, né, resultado do Tratado de Nanquim. Vários portos, agora não mais apenas em Cantão, foram abertos ao comércio, às atividades diplomáticas, aos empresários e aos missionários religiosos europeus, né? Então, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Xangai, todos foram abertos à entrada aí desses europeus, à entrada desses missionários também. E a gente vai ver que essa questão dos missionários é muito importante para os pontos que a gente vai discutir mais adiante, né, nas videoaulas a seguir, porque a gente vai ver essa entrada do cristianismo na China mais pesada, né? Porque antes houve uma outra missão jesuítica, mas vai ser nesse período aí que efetivamente a gente vai ter uma entrada de missionários cristãos e isso vai gerar efeitos tremendos para crises futuras que a gente vai abordar, né? Algumas crises que realmente abalaram a China no século XIX, né? Então isso começa também, é favorecido pelo Tratado de Nanquim. Outro resultado do Tratado de Nanquim, dívida para com a Inglaterra, né? A China foi considerada culpada pelo conflito e que deveria pagar 21 milhões de dólares em prata para a Inglaterra, certo? Outra coisa, acabou aquele sistema do monopólio de comerciantes chineses, que eram os sistemas do Cohong, né? Então, não mais haveria esses comerciantes diretamente submetidos ao Império Chinês para fazer o comércio com os estrangeiros, mas isso acabou sendo feito diretamente, uma vez que foram abertos aqueles portos a essas atividades comerciais, a diplomacia, né, e tudo mais. Outra coisa, várias tarifas e taxas que antes eram cobradas para a entrada das mercadorias estrangeiras foram limitadas, foram reduzidas, né, inclusive reduzindo a arrecadação do Império Chinês. Além disso, um outro aspecto, todos os funcionários estrangeiros passaram a ter um status e acesso, né, iguais aos funcionários chineses na China, né? Outra coisa que foi extremamente humilhante. E por fim, esse ponto também é muito, muito relevante, que é o da extraterritorialidade dos súditos britânicos. O que significa isso, essa extraterritorialidade? Bem, em resumo, ela significa que qualquer súdito, né, qualquer cidadão aí britânico que estivesse no território chinês e porventura cometesse algum crime, realizasse alguma irregularidade, ele não poderia ser julgado a partir das leis chinesas, apenas pelas leis britânicas. Então ele basicamente sairia impune, né? Ele seria apenas julgado pela Inglaterra, né? Então a China não poderia fazer nada com ele. Então essa questão da extraterritorialidade deu uma liberdade tremenda a esses estrangeiros de atuação dentro da China, inclusive a própria questão do ópio, né? Só para finalizarmos então mesmo essa parte sobre a discussão da guerra do ópio, antes da gente avançar para outros episódios muito relevantes no que diz respeito ao século XIX, eu gostaria apenas de fechar com uma frase aqui muito importante, uma citação muito importante que mostra o tanto que foi humilhante essa derrota, né? Como que ela efetivamente humilhou o Império Chinês, e com uma charge também, né, que mostra de uma maneira extremamente pejorativa esses britânicos agredindo, né, batendo no chinês. Vocês veem aí esse chinês com aquele penteado que eu falei com vocês, né, da trança, que era apenas feita no final ali da cabeça, e esse inglês está chicoteando, né? Então, de maneira bastante pejorativa, né? Está dizendo que está fazendo uma lição ao homem chinês, né? Então, inclusive a placa, né, que está posicionada dele diz que ele é um destruidor, né, de mulheres e crianças, ou seja, o chinês é extremamente vilanizado, né, e que está apanhando, que está sendo punido. E aí tem aqui uma frase que eu acho interessante para perceber o tanto que foi pesada essa humilhação, em que diz o seguinte, né, do William Gladstone, que observa essa guerra com um olhar bastante crítico, e ele diz o seguinte: uma guerra mais injusta em sua origem, uma guerra mais calculada para cobrir este país com desgraça permanente, jamais conheci e jamais li a respeito. Então, a partir dessa frase dele, ele coloca, né, uma posição de choque, né,
tão pesada que foi essa guerra, de tão absurda que foi em termos de sua causa, de tão injusta que ela foi, né? Uma guerra para encher de drogas, né? Encher de ópio uma outra nação, e que o resultado gerou uma tragédia permanente, né? Gerou efeitos de muito longo prazo na China, e a gente vai conhecer daqui a pouco alguns desses efeitos, e com ela a gente tem justamente o início do fim do Império Chinês, é o declínio daquele que foi o país, né, a região mais rica por séculos e séculos, né, a região mais próspera por séculos e séculos, mas que no século XIX ela vai ruir miseravelmente, como vamos ver mais adiante. E vão ser episódios extremamente dramáticos. A China realmente se desestrutura drasticamente no século XIX a partir da Guerra do Ópio.